Nós vamos falar agora sobre o setor automobilístico, que é um dos setores mais sensíveis da economia, falarmos sobre retomada, sobre o momento atual. Quem está conosco é o presidente da Anfávia, Luiz Carlos Moraes. Presidente, bom dia, obrigada por falar conosco. Bom dia, prazer falar com você, Thaís, e também com os ouvintes da rádio. Muito obrigada. Antes da gente começar a nossa conversa, presidente, o repórter Caio Pucci aqui conosco para trazer novidades importantes a respeito da cobrança do IPVA em São Paulo. É o projeto de lei que o governo de São Paulo enviou à Assembleia Legislativa, que mexe em alíquotas e também nas regras para isenção de impostos para pessoas com deficiência, não é, Caio? Bom dia. Exatamente, Thaís. Bom dia para você, para todos os ouvintes. O governo de São Paulo enviou esse projeto de lei para a Assembleia Legislativa que iguala a alíquota do IPVA em 4%, mesmo para veículos que poluam menos. Essa é a mesma porcentagem que carros que rodam abastecidos com gasolina, diesel e também modelos flex. Atualmente, a cobrança dos veículos com motores a etanol, gás natural, elétricos ou híbridos é de 3% do valor do automóvel. Além disso, o PL mantém isenção para pessoas com deficiência que possuem veículos adaptados, tentando coibir fraudes para oferecer o benefício para quem tem direito. Quem tem esse direito por um problema de saúde, sem a necessidade de adaptação veicular, deverá pagar o IPVA. O governo de São Paulo informou, por meio de nota, que desde 2016 o número de isenções do IPVA cresceu de 138 mil para 313 mil veículos. Com isso, o valor das isenções aumentou de 232 milhões de reais para 567 milhões. Enquanto isso, no mesmo período, a população de pessoas com deficiência no estado cresceu apenas 2%. Esse texto também prevê a criação de um cadastro pelo Detran de carros adaptados. Esse peso extra no bolso do cidadão é uma das consequências do novo pacote de ajustes no orçamento do estado para 2021, Thaís. Muito obrigada ao Caio Pucci. A gente sabe, né, presidente, que infelizmente é uma lei que tem uma boa intenção que acaba dando margem ali a mal intencionados também, né? Tem até empresa hoje que assessora a pessoa para conseguir essa isenção no IPVA na hora de comprar o carro e também não só do IPVA, né, mas uma isenção ampla no pagamento de impostos e muita gente que não tem nada, nenhum tipo de problema de saúde ou qualquer coisa irrelevante consegue também esse desconto. Como é que a indústria automobilística vê essa questão, presidente? Bom, como indústria, como presidente da Anfávia e como cidadão também, a gente tem que brigar para acabar com as fraudes, né? Acho que a fraude, em qualquer situação, é contra os princípios de uma sociedade moderna e nós devemos ajudar o Estado a eliminar isso. Então, acho que a fraude tem que ser controlada, eliminada, para poder ajudar quem realmente precisa, ter recursos para quem realmente precisa, né? Em relação à redução ou eliminação do IPVA, ou só para veículos adaptados, aí eu tenho uma opinião um pouco divergente, né? Eu acho que tem gente que precisa desse benefício, que é pessoa que realmente tem um atestado correto, indicado por um médico, etc., que precisa desse benefício. Então, só vincular a veículos adaptados, eu acho que também é um pouco exagero. Então, a gente precisa separar um pouco. Fraude eliminar, lutar contra, e a Anfávia e eu, pessoalmente, estou apoiando essa iniciativa. Mas estender, ou restringir, desculpe, só para veículos adaptados, acho que é um pouco exagerado também. Presidente, o que é que o senhor atribui, o senhor atribui, porque assim, não parece que a motivação seja a questão da fraude apenas, né? Há um esforço do governo de, digamos assim, de suprimir isenções fiscais. O que é que está pegando? Porque eu tenho a impressão que essa questão aí dos veículos adaptados e tal, isso é mais um pretexto do que uma razão efetiva mesmo. O senhor acha que há outros motivos para isso? Com certeza. De maneira geral, o governo federal, os estados, né, estão passando por dificuldades, né, fiscais, sem dúvida, né? O Brasil já não estava crescendo antes da pandemia e, com a pandemia, reduziu substancial o volume de negócios na economia e, consequentemente, a arrecadação. E aí começa a gente ver esse tipo de iniciativa para buscar
o melhor resultado fiscal, o corte de incentivos, que nesse caso eu não entendo como incentivo, é um pouco diferente, né? A carga tributária no Brasil é absurda, se você tem a isenção completa de IPI, ICMS, no caso de carro para PCD, a redução no preço é de 30%, e 30% é absurda a tributação no Brasil, né? Então a gente tem uma coisa no nascedor, a nossa estrutura tributária é muito alta, e isso causa essa confusão, então. Então, quando cai o volume, o impacto na receita do Estado é muito forte. Então, a gente precisa separar o que é ajuste fiscal e o que é necessidade para a mobilidade das pessoas que realmente precisam. Da mesma forma, a redução do IPVA para carros com mais eficiência energética está indo na contramão de que todos os países modernos fazem, né? Por exemplo, na Europa, na Alemanha, o governo está dando 5 mil euros ou 6 mil euros para o consumidor comprar um carro elétrico. Aqui a gente está tentando trazer essas tecnologias e a decisão do governo é na direção oposta, de reduzir isso também. Então, a gente está misturando as coisas, né? Então, acho que tem que ter uma política de longo prazo para a questão ambiental, de maneira geral. A questão do PCD também é uma política de mobilidade para as pessoas que realmente precisam, e outra coisa é o ajuste fiscal, que é preciso fazer, né? Mas a gente não pode misturar as coisas, na minha opinião. Presidente, já que a gente está falando de carga tributária, qual seria uma carga tributária razoável em relação, por exemplo, ao que ocorre em outros países para o veículo no Brasil? Você pode dar exemplos para a gente? Eu acho que pode ser, nos países mais modernos, de 12% a 15% é uma carga aceitável ou equivalente nos principais países mais atualizados. No Brasil, a gente tem IPI, PIS, COFINS, ICMS, IPVA, é uma carga tributária absurda. Não é só no nosso setor, tá? A carga tributária em outros produtos também é muito alta, né? Então, ao longo dos anos, isso foi aumentando, e isso diminui a capacidade do consumidor, diminui o impacto na economia. Portanto, uma carga tributária menor, com certeza, estimularia novos negócios, mais produção e mais empregos. No início do ano se falava em produção de 90 milhões de carros no planeta, né? Esses números foram revistos para 70 milhões. Quais são os números brasileiros? Então, dentro desse contexto, a gente estava trabalhando antes da pandemia com a expectativa de, no Brasil, nós vendermos 3 milhões e 100 mil veículos, né? Um crescimento em relação a 2019 de quase 10%. Estávamos indo nesse ritmo até meados de março, quando nós fomos pegos pela pandemia, e aí caiu 70%, 80%. Hoje, a indústria tem uma previsão de 1.700.000 aproximadamente até o final do ano. Obviamente, é muito difícil fazer um planejamento exato, né? Porque a gente ainda não terminou essa questão da saúde, a gente tem uma certa insegurança. Então, a gente está olhando, mas se fosse uma queda de 35% a 40% em relação ao ano passado, é a estimativa que nós temos agora. Postos de trabalho nesse contexto, né? O início do ano e o fim do ano tiveram leis, né, aprovadas exatamente para a manutenção desses postos de trabalho, e a indústria automobilística, boa parte dela se beneficiou disso, mas vai ser mantido pelo menos o mesmo número? Teremos desemprego? Como é que está essa situação? Eu sempre falei desde o começo que com uma queda de 30%, 35% ou até 40%, a questão do emprego no nosso setor está em risco, tá? Algumas montadoras, ou várias montadoras, usaram os mecanismos, né, de flexibilidade que você mencionou, a medida provisória 936, negociou com os sindicatos e está tentando, ao máximo, manter o emprego, né? Só que isso tem um limite, né? Então, se a gente não tiver uma retomada forte no mercado, nós temos, sim, risco de perda de emprego no setor. As montadoras estão negociando com os respectivos sindicatos de cada região, oferecendo pacotes de demissão voluntária e algum tipo de benefício, mas a situação é bastante difícil se a retomada não vier forte até o final do ano ou ano que vem. Presidente, eu queria falar sobre programas de qualidade, digamos, né, de qualidade na indústria automobilística brasileira, entre as montadoras nacionais aqui, que estão estabelecidas no nosso país. Desde quando o Collor comparou os automóveis brasileiros a carroças, houve um enorme esforço da indústria, inclusive, principalmente, para se modernizar, se atualizar, melhorar a qualidade do produto.
mas isso frequentemente acaba indo por terra quando as pessoas fazem comparações, né? Hoje em dia é um número cada vez maior de pessoas, excluindo a questão da crise da pandemia, né? Um número cada vez maior de pessoas, sobretudo de classe média, que são consumidores de veículos, viajam para o exterior e lá pegam um táxi, por exemplo, de um modelo mundial de uma determinada marca, qualquer marca, e verifica, aí entra no carro e você se verifica, essa constatação é óbvia, né? Como os carros, mesmo os modelos mundiais, são muito bem acabados lá fora, tem uma qualidade superior o veículo como um todo tem uma qualidade superior àquele que é montado no Brasil. Eu vou lhe contar uma experiência pessoal. No início da década passada, minha família se apaixonou por uma minivan, um carro pequeno, né? Uma minivan. Tivemos 8 minivans. A cada ano, a cada 2 anos, um modelo novo, não sei o quê, aquela paixão só crescia. Aí essa minivan, que era importada, passou a ser montada no Brasil. Nós desistimos do carro, porque a má qualidade do acabamento era um negócio tão desrespeitoso para o consumidor que acabamos desistindo dela, dessa sequência, interrompendo essa sequência. Eu queria saber isso do senhor, assim, o que podemos esperar do ponto de vista de melhoria da qualidade do produto, se há programas em curso nessa direção, o que podemos esperar das montadoras brasileiras do ponto de vista da qualidade dos seus produtos. Bom, a gente tem feito uma evolução muito grande a partir das próprias fábricas, né? As fábricas têm atualizado o seu sistema de produção e qualidade de produção, tanto em termos de segurança, emissões e outros atributos dos veículos. Várias fábricas já estão com indústria 4.0, trabalhando com Big Data, etc. Então, em termos de fábrica, nós estamos muito atualizados. Em termos de produtos também, nós temos muitos pistas de testes aqui, laboratórios, estamos investindo muito na questão de redução de consumo dos veículos, né? Isso tem até metas para a indústria, por modelo. Se você não atinge a meta da redução do consumo da sua empresa, você tem que pagar multas. Então a redução do consumo tem sido um outro pilar. Nós temos avançado muito também na questão do conforto e segurança do veículo, e a conectividade também veio para ficar. Então, mesmo os carros médios, vamos dizer assim, já tem muitos itens de conectividade que servem para entretenimento, no caso do uso pessoal, e na utilização de veículos comerciais, nós já estamos trabalhando, inclusive, com veículos autônomos para determinadas aplicações, na mineração, ou no agronegócio, no transporte rodoviário também, com sistemas de segurança para evitar e diminuir acidentes. Então, eu vejo uma evolução muito grande no setor. Ele tem entregue para a sociedade veículos mais seguros, mais eficientes, com redução de consumo, mais conectados. Esse é um processo, e nós estamos ficando cada dia mais próximos dos modelos, né, que são vendidos na Europa e nos Estados Unidos. Presidente da Anfávia, Luiz Carlos Moraes, ao vivo aqui conosco na Rádio Bandeirantes, também em áudio e vídeo no YouTube e no nosso Facebook. Presidente, a gente discutia há pouco aqui no programa como é que o Brasil vai sair dessa pandemia, não é? Quais vão ser as mudanças na sociedade, na estrutura do Estado. Então, eu queria levar essa pergunta ao senhor também e lhe perguntar sobre a indústria automobilística. Quando a pandemia já for passada, e a gente bate aqui na madeira torcendo para que isso seja logo, quais vão ser as mudanças que vieram para ficar na indústria automobilística e no comportamento do consumidor também? Então, a gente tem pensado e acompanhado muito bem isso. Nós já percebíamos uma mudança do consumidor, do comportamento do consumidor em relação à mobilidade, né? Então, compartilhamento de veículos, a tendência de buscar veículos elétricos, isso mudaria, já estava mudando o nosso setor e o modelo de negócio da indústria como um todo, né? O volume de carros que a gente vende para locadoras, né, que oferecem carros por determinado período, né, para o cliente. Então, de maneira geral, já havia no mundo e no Brasil uma tendência de mudança no modelo de negócio. Agora, por outras razões, né, por uma questão de saúde, a gente percebe também uma mudança do comportamento do consumidor, uma certa aversão ao transporte público,
é uma questão que a gente tem que lidar, porque o brasileiro também depende do transporte público. Nós, do setor, também estamos trabalhando de forma muito intensa também, junto com os operadores, os fabricantes de ônibus, tá? Como a gente pode oferecer sistemas de segurança também, porque 70, 80 milhões de brasileiros dependem do transporte público. O carro, para alguns, é considerado, vamos dizer assim, uma área de proteção, vamos dizer assim, né, que ele se sente seguro com o carro. Então, existe, em alguns países como a China, uma tendência pela mobilidade individual, por conta dessa preocupação com a saúde. Só isso é contra a mobilidade de uma grande cidade como São Paulo. Contra no sentido de que cria obstáculos ou dificuldades na questão da mobilidade. E a indústria está muito preocupada com isso também, na prestação de serviço. Então, quando você vai entregar um carro para uma revisão, os cuidados que você tem para entregar o carro para o cliente, para que ele se sinta seguro receber aquele carro, seja na revisão, na manutenção normal do carro, ou quando ele está comprando o carro. Então, muita coisa também tem sido feita de forma virtual. Você ajuda o cliente de forma virtual a escolher a configuração do carro, você oferece de forma virtual o financiamento, você pode oferecer o seguro, você captura o carro usado daquele cliente e repassa para a concessionária para poder operacionalizar a troca do usado. Então, muita coisa está mudando no nosso setor. E nós, montadoras, estamos atuando nessas áreas juntos com os concessionários, tentando atender a melhor forma esse cliente. Então, eu acho que nós temos que aguardar um pouco mais, mas com certeza nós temos uma mudança. Eu mudei o meu jeito de viver, de como eu cuido da segurança, da minha família. Nas empresas, nós estamos tomando cuidado dos nossos colegas que trabalham, e é normal que a sociedade reaja a isso aí. Enquanto a gente não tiver uma solução para a saúde, acho que esse modelo de cuidados, né, vai interferir no nosso negócio, sim. Presidente, voltando aqui ao nosso assunto inicial, alguns ouvintes perguntando a respeito da participação desses veículos que têm a tributação específica para portadores de deficiência. O quanto esses veículos representam hoje no mercado e se de fato esse projeto enviado pelo governo do estado para a Assembleia Legislativa for para frente, o senhor prevê impacto na venda das indústrias? O total de PCDs, para dar uma ordem de grandeza, no Brasil, 200 mil veículos, tá? São vendidos para PCD no Brasil todo, tá? Isso é cerca de 7% aproximadamente do total vendido, né? Uhum. Eu acho que sim, vai ter um impacto. É difícil quantificar ainda, mas com certeza vai ter um impacto, vai diminuir o acesso, né? E se for só para veículos adaptados, né, eu acho que vai diminuir bastante, né? Ou vai dificultar, não vai diminuir, vai dificultar um pouco o acesso das pessoas que realmente precisam. A gente sempre fala, né? A decisão é a decisão do médico. Então, se ele entende que aquela doença merece ser tratada e ter o benefício, eu acho que deveria ouvir o médico e não ter um tratamento de restrição fiscal por outras razões, né? Equilíbrio fiscal, para poder diminuir, melhorar a situação fiscal, mas prejudicar as pessoas que realmente precisam desse benefício. Sobre a tributação especial para veículos que geram menos poluição, presidente, o nosso ouvinte André, de Essen, na Alemanha, está dando aqui um exemplo daquilo que o senhor dizia. O governo dá incentivo, ouça só, de 9 mil euros para se comprar um veículo elétrico de até 40 mil euros e de 7.500 euros para veículos acima desse valor. E nesses valores já estão incluídos os 1.500 euros de bônus de estímulo pós-Covid. Isso mesmo, isso mesmo. Nós temos que ter um avanço na discussão da sociedade, né? Às vezes a turma fala, é uma discussão da indústria e o governo, é uma questão de discussão o que a sociedade quer para o país, para as cidades, né? O que a gente percebe nos países mais avançados, uma preocupação de estimular a compra de veículos mais eficientes, mas ajudando o consumidor a tomar essa decisão. Aqui no Brasil, a gente ainda não está nessa fase, né? Então, a turma sempre coloca como incentivo para a montadora. Não é um incentivo para a montadora, isso é um apoio para o consumidor, um apoio para a sociedade usufruir de veículos com uma tecnologia diferenciada que traz o benefício para a sociedade, reduz emissões, ajuda na questão de saúde, enfim, são esses benefícios. A gente tem muito a avançar nessa área ainda. Presidente, há cerca de 15 anos,
foi aprovado no Congresso, sancionado pelo presidente da República na época, uma lei complementar que obriga a indústria automobilística nacional a incluir entre os itens de segurança de linha, né, daqueles que não são opcionais, um chip localizador do veículo. Um chip que é capaz de localizar o veículo quando ele for furtado. E houve até uma experiência, na época o veículo mais furtado no Brasil era o Golf, o modelo Golf da Volkswagen, que passou a conter esse chip. Mas tiraram rapidamente, porque como caiu o número, o furto de veículos daquele ano, então caiu também o valor houve uma pressão de redução do valor do seguro, houve também uma redução na reposição que a indústria faz de veículos que são furtados, e o fato é que até hoje isso não foi colocado em prática. A indústria resiste muito ao cumprimento dessa lei, né? Da lei que obriga a instalação do chip localizador no veículo. Eu queria saber por quê, hein, presidente? É isso mesmo? O que eu li é que na época, né, quando as indústrias lutavam contra isso, havia uma média de 300, 400 mil veículos furtados por ano no Brasil. Eram 300 ou 400 veículos a mais que eram vendidos pelas indústrias para repor aqueles que foram furtados e que sumiram com ele, né? É isso mesmo? Eu fiquei até chocado com essa avaliação. Eu queria que o senhor explicasse essa questão. Como é que está hoje? Não, eu acho que é uma avaliação muito superficial. Nunca a indústria se aproveitaria de uma deficiência da segurança pública para poder vender mais. Isso é um outro problema. O problema de segurança pública é um problema que tem que ser resolvido pela segurança pública. Trazer o chip para a produção, você cria um custo adicional, uma dificuldade operacional muito grande e não resolve o problema, para ser sincero. Além disso, você entra numa questão de privacidade. Essa era a grande discussão na época. Você, como consumidor, se você faz o seguro com a seguradora X, você pode autorizar, que é uma relação entre você e a seguradora, e você autorizar ter um chip no carro. Mas isso colocar de forma para 100% da produção não faz sentido do ponto de vista de custo operacional, e entra numa discussão que tem que ativar, não vai ativar, o consumidor tem o direito à privacidade, não tem. Tem uma discussão muito mais complexa que isso. Então, essa questão não existe em outros países e não faz sentido colocar aqui no Brasil. Mas é lei, não é, presidente? Mas não foi avante isso aí, né? Então, a gente entende que não é dessa forma que você resolve o problema de segurança. Queria agradecer ao presidente da Anfave, Luiz Carlos Moraes, ao vivo com a gente aqui na Rádio Bandeirantes. Obrigada, presidente. Até uma próxima, hein? Obrigado, um prazer falar com vocês e com seus ouvintes. Um grande abraço, um bom dia. Muito obrigada.